E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, declarou que a Corte pode rever a eventual anistia a condenados do 8 de janeiro. O tema está em análise no Congresso. Quem admite ou não anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo já é uma instituição centenária. Obviamente, quando a democracia é mais atacada, quando a Constituição é mais desrespeitada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de defendê-la. E o fez. A fala do ministro do STF ocorreu depois de Lula dizer numa entrevista a uma rádio em Minas Gerais que não se opõe à concessão do benefício aos presos. O petista declarou, no entanto, que é necessário concluir as investigações dos atos antes de conceder o perdão criminal. Não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram o golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Alexandre Garcia, hoje conosco. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. 2 pontos aí para a gente analisar, né? Primeiro, a declaração do presidente Lula em relação à anistia e também a declaração do ministro Alexandre de Moraes, que disse, Alexandre, que quem admite anistia ou não é a Constituição e que cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição. E aí, Alexandre, nós até estávamos, pouquinho antes do programa começar, nós recorremos à Constituição, lá no artigo 48, para avaliar, né, o que diz a nossa Constituição, nossa Carta Magna, e diz assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, e aí lá no inciso 8, diz concessão de anistia. E aí a gente ficou aqui se perguntando que tipo de interpretação cabe nesse artigo 48, que parece bastante claro e objetivo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês. E esse assunto é muito bom, né? E essa ameaça do ministro Alexandre de Moraes, né? Tipo, podem conceder anistia, mas a gente vai interpretar. Não tem interpretação, né? É para quem sabe ler. A Constituição cidadã, como disse o doutor Ulisses, porque basta saber ler. Não precisa de intérpretes invertendo os sinais. Está lá muito claro, o Congresso decide, compete ao Congresso conceder anistia, ponto final, né? E, aliás, a anistia está na história do Brasil, né? Eu só não lembro da anistia do Getúlio com o Prestes, mas o Prestes tentou dar um golpe, a chamada intentona, em 1935, contra o Getúlio, e depois estava junto com o Getúlio no palanque. Mas eu lembro da anistia que o Juscelino deu para oficiais da aeronáutica que fizeram rebeliões armadas em Jacareacanga e Aragarças, e todos continuaram a carreira depois disso, né? Eu lembro da anistia do presidente Figueiredo, ampla, geral e irrestrita. Pegou todo mundo, né? O pessoal voltou do exterior. E mais, né? Lula está sendo coerente. Ele é um dos beneficiados, os companheiros dele, beneficiados pela anistia do governo militar. E, além disso, ele sabe muito bem que também está aqui no artigo 51. Compete privativamente, aliás, é no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, né? Aí no 12, inciso 12, conceder indulto ou comutar penas. Quer dizer, até o presidente da República pode, exclusivamente, privativamente ele, indultar pessoas
condenadas pelo Supremo. Aliás, condenadas, pode ter um bom argumento, né? Não houve o devido processo legal, não é o juiz natural, né? Porque o juiz natural é da primeira instância, a vara federal da primeira instância, foi atingido um prédio, foram atingidos prédios federais, prédios da União. Então tem motivo para isso, né? E tem gente presa que não foi condenada. O presidente Lula tem que esperar para saber se vão ser condenados ou não, só que já estão presos sem serem condenados. Então, não tem como a gente não chamar de volta uma frase. A Paula acabou de mostrar aí o ministro Luiz Fux, né, falando ao dar o voto da maconha outro dia, que aliás interpretaram errado, né? Os jornais deram que ele votou a favor da maconha, não foi. E aí ele disse que não há poder acima do Congresso Nacional, que é o primeiro dos poderes. É o poder que emana direto do povo, são os representantes do povo. Ora, se a vontade do Congresso Nacional for dar anistia, não há nenhum poder maior que possa cancelar isso. Não? Então, vamos falar de coisas óbvias. Isso é óbvio, está escrito na Constituição. A gente tem que voltar à Constituição, confiar na Constituição, porque fora dela é a desesperança. Nunca tanta gente me falou que não tem mais esperança. Não. Brasileiro, profissão esperança, parece que está abandonando essa profissão. Por quê? Por causa disso. Porque a própria Constituição, a lei maior, não é levada a sério. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, vamos lembrar aqui que existe já um projeto de lei para anistiar os presos pelo 8 de janeiro, agora com a relatoria do deputado Rodrigo Valadares, tramitando aí na Câmara dos Deputados. Agora, sobre essa fala do presidente Lula, que se disse aí favorável à anistia, Ana, o que te parece aí? Te surpreendeu essa posição aí de Lula em relação aos presos pelo 8 de janeiro? Boa noite, Paula. Não deixa de ser uma surpresa, né? Boa noite, Pioto, boa noite, mestres, Augusto, Nunes, Alexandre Garcia, que sexta-feira é dia de 2 mestres aqui. Muito boa noite à nossa querida audiência. A questão, Paula, dessa fala do Lula é até onde ela vai, né? Porque a gente sabe que ele muda de opinião em 24 horas e a gente não entende a profundidade dessas defesas que ele faz. Porque falta ainda, né, dar nomes ao que de fato está acontecendo no Brasil. O que chama a atenção nesse contexto, para mim, é a fala do ministro Alexandre de Moraes, porque quando ele fala em defender a Constituição, o Alexandre Garcia desenhou de uma maneira brilhante, né, detalhadamente a nossa Constituição. Só que quando o Alexandre de Moraes fala na defesa da Constituição, não bate com a realidade de quando ele atua como juiz, como ministro. Não é juiz, mas, né, ali no caso é o juiz de todos os processos da nossa Suprema Corte. Então fica a pergunta de que Constituição ele está falando, porque essa Constituição que o Alexandre Garcia trouxe não é a Constituição que é defendida do Supremo na Suprema Corte. E aí quando Lula fala, né, que tem que apurar as acusações, as investigações, que tem que esperar, né? Como fazer isso se não há a individualização das penas, dos processos, dos inquéritos? Os julgamentos são em lotes. O lote A, né? Parece que estamos falando de animais. O lote B, o lote. Agora um lote de 20 pessoas. Como anistiar essas pessoas? Como dar justiça às pessoas? Como mostrar que o inocente é inocente e que aquele que vandalizou, que quebrou, que causou algum dano ao patrimônio público, que ele pague a letra fria da lei, nem acima e nem abaixo da lei. Não há individualização no 8 de janeiro.
E aí, Paula, o curioso é que o Brasil, nós vamos sempre contra, né, no caminho contra a liberdade. Hoje, exatamente hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente sempre compara ali, principalmente o 8 de janeiro no Brasil com 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos levantou uma série de acusações e desenhou uma linha no processo acusatório contra as pessoas, várias pessoas, mais de 300 pessoas que invadiram o Capitólio naquele 6 de janeiro, e a Suprema Corte disse que, vejam vocês, aí no Brasil, que a acusação, o próprio Departamento de Justiça, inclusive, que eles estavam politizando o sistema de acusação e que era preciso deixar a ideologia de lado, porque muitas das acusações estavam pedindo penas acima, bem acima, por incrível que pareça, bem acima do que de fato as pessoas que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro, do que eles fizeram. Então, inclusive uma das juízas que foi indicada pelo Partido Democrata votou com os constitucionalistas, dizendo, peraí, você tem que olhar a pessoa, olhar o que ela fez, de fato, provar o que ela fez, nem a mais e nem a menos, e aplicar a pena ao que ela fez. Essa decisão da Suprema Corte Americana de hoje vai libertar muita gente que, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos tem gente presa pelo 6 de janeiro até hoje. E claro que essas pessoas, o que vai acontecer é uma coisa que o Augusto sempre fala aqui. Essas pessoas, assim que saírem da prisão, com a decisão com essa decisão da Suprema Corte Americana em mãos, eles vão processar o Estado. Eles vão processar o Estado e vão ganhar indenizações milionárias. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, eu tenho a impressão de que a tarja que está aqui na nossa tela é um bom resumo da ópera, né? Para quem nos acompanha pelas rádios e web rádios, está assim, Moraes, : anistia pelo 8 de janeiro será decidida pelo STF. Resumiu bem o que quis dizer o ministro Alexandre de Moraes. O Congresso pode deliberar o que for, mas no fim das contas, quem vai resolver é o Supremo Tribunal Federal. Será, Piotto? Paula, boa noite, Augusto, Alexandre, Ana Paula. Eu vou fazer aqui voltar no tempo. Eu fico imaginando o que os constituintes pensariam dessa tarde hoje, o desprezo intelectual que teriam pelo ministro Alexandre de Moraes ao ouvirem tal afirmação. Mas vamos pegar por alguns pontos. O Alexandre e a Ana já me ajudam por demais aqui, é um privilégio para mim. Primeiramente que a Constituição, ela é muito clara. Ela pode ser acusada de um monte de coisa, mas não dá para dizer que alguém não está entendendo o que está escrito aí. Ainda mais nesse capítulo da anistia. A outra coisa que é muito positiva, o tema está crescendo. O fato do Alexandre de Moraes ter que responder essa questão é porque alguém sentiu a necessidade de perguntar sobre isso. Há 4, 5 meses ninguém faria essa pergunta. O tema era quase proibido. Em boa parte dessa imprensa que o Augusto faz referência com muita frequência aqui, que esqueceu de fazer jornalismo. Se esse tema chegou no Lula, esperto como é, para ele tocar nesse assunto, embora tenha aí, a Ana já fez menção aqui, tem uma traquinagem ali, tem uma pegadinha, porque ele vai lá, não, eu não sou contra a anistia. Bom, nem pode, porque você não pode ser contra a Constituição. É o mínimo que você tem como presidente, seguir a Constituição. Aliás, ele faz um juramento sobre isso, no momento lá da posse. Mas vamos lá. Ele vai lá e diz assim, olha, precisam ser todos julgados. Volta o Alexandre Garcia aqui. Julgados como? Num processo completamente sem o devido processo legal? Quanto isso vai durar? O Supremo não é o foro adequado. Os juízes não têm um mínimo de razoabilidade e proporcionalidade na pena. O caso dessa moça que está na reportagem principal da revista dessa semana, a moça foi lá e colocou um batom na Themis. Quem mais faz mal a Themis? Os ministros do Supremo que olham para a capa do processo ou a moça que foi lá e fez pintou de batom, que deve ter sido limpado com qualquer sabão e pano, que aquilo não deve ser um problema. Ela está presa há 1 ano. Mãe, nenhuma noção de, olha, vamos considerar que é razoável ficar preso nessa situação. Que tipo de perigo ela oferece à sociedade? Porque medida cautelar, é sempre bom lembrar essas coisas, medida cautelar
Prisão preventiva vai interferir na investigação? Não, não vai. Ela oferece risco à sociedade? Não, o histórico dela não mostra, então não tem que ficar preso. São as duas razões mais básicas para manter uma medida cautelar desse tamanho. E outra, se for o caso, ainda assim já seria um absurdo, põe uma tornozeleira, mas não deixa preso. Mas vamos lá. A outra coisa, e o Lula diz o seguinte, olha, mas eu não sei se é o caso, porque precisa saber o que todo mundo fez. Na anistia de 79, que o Alexandre já fez menção aqui, o Augusto cita com muita frequência também, já são quase 46 anos, foi em agosto de 79, se não me engano. Então já serão 46 anos agora, daqui a pouquinho. Também não se sabia tudo, o que cada um dos lados fez. Aliás, essa é a razão de ser uma anistia. Vamos parar, porque esse negócio está tomando muito tempo do país. E vamos resolver de uma outra maneira. E olha só, eu tenho citado isso com frequência, o país só avançou depois da anistia. Em tudo, política e economicamente. E sem anistia é impossível imaginar a realidade brasileira. Por fim, o importante é que o assunto está ganhando corpo. Augusto chamou de histórico aqui aquele pronunciamento no voto do ministro Luiz Fux, e eu tomei a liberdade de subscrever, porque aquilo é muito mais do que o que foi visível. O incômodo internamente no Supremo, que a gente provavelmente não tem acesso, é muito maior. E isso é um bom sinal, porque estão lembrando novamente que há uma Constituição. A gente vai falar muito de Constituição no programa de hoje, né? Enfim, tomaram a noção clara de que existe uma Constituição. Esse argumento do ministro Alexandre de Moraes é só o tipo do radical que está se debatendo para tentar preservar o seu naco de poder, que não é constitucional. O ministro Supremo não pode ter todo esse poder, nem achar que vamos julgar o que o Congresso fez. Não é prerrogativa do Supremo julgar uma decisão clara e inequívoca do Congresso sobre a anistia. Augusto Nunes, muito boa noite. Você já repetiu aqui várias vezes que a anistia é a única saída para os ministros do Supremo. Você também acha que o tema está ganhando corpo, Augusto? Está ganhando relevância aí nas últimas semanas? Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida, grande Alexandre. Boa noite a você que nos acompanha. O que aparece na tarja, ali, né, Moraes, anistia pelo 8 de janeiro será decidida pelo STF. Não será. Será decidida pelo Congresso. Ministro diz que o Supremo pode barrar decisão do Congresso. Não pode. O que diz, no momento, Alexandre de Moraes vai parecendo cada vez mais antigo. O STF se tornou uma entidade política, mas os seus integrantes não sabem fazer política, não são políticos e não percebem para onde... Um bom político sempre sabe para onde o vento sopra. O Getúlio talvez fosse a maior qualidade dele. O Alexandre não está percebendo que o povo está cansado disso aí. Quem precisa de intérprete é ministro do Supremo. Primeiro porque falam uma língua estranhíssima, né? O juridiquês que eles falam, castiço, é uma coisa muito doida, com citações em alemão, com latinório, etc, etc. Segundo, porque eles também não sabem falar português, alguns. Precisou de tradução recentemente o Toffoli. Não estava entendendo o que ele afinal tinha votado. Outra que precisava andar com um intérprete ao lado era a Rosa Weber. Terminava o voto e ela pergunta, mas a senhora é contra ou a favor? Eles não sabem. A Constituição não precisa de intérprete, não. Eventualmente surge algum tipo de dúvida. E o Supremo é encarregado de dirimi-las. Mas o Supremo não legisla. E foi assim em 79. Foi decidido pelo Congresso que seria uma anistia ampla, geral e irrestrita. E assim o governo agiu. Alexandre acompanhou de perto. O presidente Figueiredo cumpriu a promessa dele de fazer do Brasil uma democracia e concordou com um ponto polêmico que foi decidido se era ampla, geral e restrita a ponto de abranger também os que já estavam condenados.
porque uma das correntes militares achava que quem estava preso e condenado, tudo tinha seguido devido processo legal, então não podia sair da cadeia. E no fim saíram todos, voltaram todos do exílio, voltaram os que haviam matado pessoas, os que haviam executado presos, os que haviam executado companheiros, os que haviam cometido crimes de morte e contra a vida, e todo mundo foi beneficiado daquilo, porque no momento, naquele momento histórico, era preciso que fosse assim. E é ampla, geral e irrestrita. No caso, na situação no Brasil em que estamos vivendo, a anistia deveria ser considerada bem-vinda, sobretudo pelos ministros do Supremo, que não têm saída para essa enrascada em que se meteram. Vão continuar condenando pessoas sem a individualização da conduta. Vão continuar condenando mães de filhos aí de 5 anos, 8 anos, equiparando a pena delas a quem quebrou o relógio, e mesmo a de quem quebrou o relógio é uma pena excessiva, além do previsto no Código Penal. Não foi golpe. Isso aí está ficando cada vez mais claro. E o Lula entrou nessa conversa também por entender que o golpe foi tão golpe, merece esse nome, tanto quanto o impeachment da Dilma, que o PT também chama de golpe. São contra a anistia só os radicais do PT, beneficiários da anistia de 79. Zé Dirceu é contra. Zé Dirceu saiu da clandestinidade graças à anistia de 79. Refez aí o desenho do rosto e foi fazer política. Até ser preso por crimes comuns, pelo Código Penal, e está em liberdade. Então a anistia vai salvar o Supremo das consequências do aviso dado em boa hora pelo ministro Fux. Eles estão se metendo em tudo, estão colecionando processos ilegais, todos serão anulados, são condenados à anulação. Não existe o devido processo legal, não pode ser condenado ninguém. Então, no momento em que a Oeste sai com esta capa, que coerentemente a Veja não deu, eu fico imaginando se surgisse um caso desses na Veja que eu conheci. Não sei qual é a capa da Veja, mas esse assunto não existiu, pelo menos até agora, né? Para ver e para a imprensa velha aí de modo geral. No momento em que se diz que há um preso que provou a própria inocência, invertendo aí a teoria jurídica, né, a doutrina jurídica, que diz que cabe ao acusador o ônus da prova. Ele provou a inocência e ainda assim está preso. O autor, o responsável por esse caso de polícia para quem comete o pecado, que é o Alexandre de Moraes. E diante disso, ele vem e diz, não, nós vamos interpretar a Constituição, ou seja, vai ser o que a gente decidir. Não vai. Não vai. E eu quero saber qual Alexandre de Moraes vai interpretar a Constituição. O Alexandre de Moraes, até 2019, era o que dizia, por exemplo, que a concessão da graça presidencial, do indulto individual ou coletivo, era atribuição, essa concessão, do presidente da República, vírgula, gostemos ou não. Agora, é ele quem mantém na cadeia o ex-deputado Daniel Silveira, indultado pelo presidente da República. Esse tipo de abuso, contra o qual já se insurgiu o ministro Fux e outros haverão de se insurgir também, esse tipo de abuso acabou, a época acabou. O Brasil não suporta mais. E é bom que o Supremo, que vive numa redoma
Aprenda isso enquanto é tempo.